A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. E dando continuidade aos nossos devocionais diários, chegamos neste domingão lindo e vamos meditar na palavra de Deus, conforme estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E chegamos no capítulo 15 e vamos ler a segunda parte, que vai tratar do Concílio de Jerusalém, onde estamos nos versículos 6 a 11. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para juntos fazermos a leitura da palavra e também os irmãos fazerem suas consultas. Amém? Está escrito assim, dos versículos 6 a 11 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Após as discordâncias de Paulo e Barnabé com as colocações de irmãos que tinham crido no Evangelho, mas permaneciam com as práticas da lei, faziam questão, ainda não tinham sido quebrantados seus corações, estes apóstolos vão com os irmãos a Jerusalém, onde estão os apóstolos, os primeiros apóstolos, a fim de expor suas opiniões e contradições. A partir daí, inicia-se o Concílio de Jerusalém. Essa importante reunião tinha como tema principal abordar as divergências entre os irmãos quanto à conversão, principalmente dos gentios, ao qual o evangelho foi dirigido, e as práticas como eles andavam no passado e passariam a viver pela fé no presente e hoje também. E aí trata-se também com muita sabedoria sobre a circuncisão e o cumprimento da lei mosaica. Nestes estavam judeus e gentios, que eram os novos convertidos, dirigidos pelos apóstolos que foram outorgados por Cristo, escolhido por Cristo, separado e batizados no Espírito Santo para seguir pregando o evangelho e a salvação pela graça, não mais somente pela lei, mas pela graça. Pedro, como líder, se levanta diante da discussão e se impõe como o líder que era e toma a palavra. Após mencionar o seu chamado, Pedro, ele deixa bem claro nestes versículos, eles são apenas corresponsáveis pela fé e pelo papel missionário ao qual todos receberam, independente das suas patentes. Costumo dizer que temos hoje uma responsabilidade muito importante com a graça, que não é acrescentar e nem tirar nada do que Cristo já fez por nós. Nós temos essa responsabilidade. Não querer fazer mirabolantismo, colocar a contemporaneidade na graça, mas colocar a graça no contemporanismo, para que a gente não se deixe levar pelas coisas de hoje, somente pelas coisas de hoje, e não deixe a graça se esvair do nosso coração, da nossa intenção, que é a salvação. A salvação, ela foi anunciada na vinda de Jesus Cristo, ponto. E até hoje, depois de 2000 anos, para todos nós, há o caminho para, através da fé, não por sacrifício e nem por obras humanas, nem por obras de leis, e estritamente, exclusivamente pela fé, que gera a verdadeira transformação necessária para que buscamos a salvação, porque a salvação já foi apresentada em Cristo Jesus. A salvação está para nós hoje em Cristo Jesus. E a salvação virá em Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Nós vamos ver. Muitas foram as palavras de Jesus se mostrando como a salvação. Mas, para isso, é necessário primeiro conhecer o estado de condenação nosso. Senão a gente vai continuar com as velhas práticas, com os velhos sacrifícios, com as velhas doutrinas, com os antigos viés dogmáticos, pragmáticos, que não são de transformação, mas sim de condenação.
E este estado, não há discussão quando lemos porquê e para quê da vida de Jesus. E ele anuncia com muita clareza em João 14, como vamos ver. Entre muitas as discussões, interpretações, crenças e doutrinas, ficamos com essa que é a mais clara, verdadeira, fiel e suficiente. Mas infelizmente vemos muitas pregações somente hoje pregando a primeira parte dessa clareza que está em João 14, 6. E a primeira parte diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí as pessoas param aí, as pessoas acham legal aí, muitos acham isso suficiente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E há uma suficiência mesmo, indiscutível, há uma suficiência. Ele se coloca como 3: caminho, verdade e vida, em uma só pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Mas nós não podemos parar só aí. Tem uma condicional praticamente aí, porque se ele coloca como caminho, como verdade, como vida, para onde nós iremos, se só ele tem palavras de vida eterna? Nós vamos deixar nos levar pelas opiniões, pelas interpretações, pelas revelações, e vamos perder este caminho, sair desse caminho, confundir a verdade e perder a vida? A vida aqui significa a vida eterna, não é a vida terrena. E diante dessas variações de opiniões, se arminianismo ou calvinista, se arminiano ou calvinista, se tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, se dispensacionalista ou não importa. A cada tentativa que o homem tenta explicar os mistérios da cruz, deixamos de acreditar principalmente na segunda parte de João 14,6, que é: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, isso se torna suficiente para que a gente assuma a responsabilidade com a graça, porque a graça, ela veio para nos transformar de dentro para fora, e não para que a gente se encha de conhecimento de fora para dentro, porque o que está dentro é o conhecimento do Senhor, não é o conhecimento do homem. Quantos concílios, conselhos, reuniões tiveram depois desse concílio de Jerusalém, que para mim é o único e suficiente reunião dos apóstolos, que receberam diretamente de Cristo, não receberam de papa, não receberam de apóstolos nomeados por homens, não receberam de religião A, B, C, não, eles foram os apóstolos separados, escolhidos, outorgados, ministrados pelo Senhor Jesus, desde o seu ministério até a Santa Ceia, até o seu sacrifício, até a ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Então é esses os homens que receberam o cajado para que baterem todos os mares vermelhos que aparecessem, para baterem toda continência, para que seja batido continência através desse pensamento, dessa palavra, dessa orientação, desse conselho. Porque o concílio de Jerusalém nada mais é do que a defesa do evangelho para a nossa salvação, não a defesa de uma doutrina A, B, C, de um pensamento A, B, C, de uma revelação A, B, C, de uma interpretação de fulano, cicrano e beltrano. Não, ela é a defesa do evangelho para a nossa salvação. Então, que a gente não se deixe levar somente pelo que o homem tem a nos oferecer, sem saber a origem disso. Sejamos como os bereanos, que vamos ouvir, receber e testificar na palavra, verificar na palavra, confirmar na palavra, se é o que o nosso Senhor e Salvador deixou para a nossa salvação. Então, acima de tudo, que a gente não se deixe levar nessa divisão que estão fazendo em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E param por aí, negativo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E por Cristo
nós vivemos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a transformação que vem dele não precisa de engano, não precisa de doutrinas, não precisa de contemporanismo, não precisa de nada do que o externo vem oferecer. Mas quando nós recebemos internamente a transformação através do Espírito Santo, nós verdadeiramente sabemos que nós não vamos ao Pai senão por Ele. Então que nós sejamos imitadores e cada vez mais pequenos cristãos, vivendo somente pela verdade da palavra e pelos mistérios e a mensagem da cruz. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.